É o seguinte, eu não quero que você chegue ao final da sua vida, vire pra mim e fale assim: Mari, não fui eu que vivi, foi meu medo. Não quero, realmente não quero. Então, nesse vídeo, você vai, de uma vez por todas, aprender a enfrentar os seus medos. Olá, olá, mãe digital, seja muito bem-vinda a esse vídeo, essa conversa. Pega seu cafezinho, seu chazinho, vem comigo porque a gente vai conversar sobre um dos temas que mais me doem quando eu converso individualmente com cada uma de vocês. Porque eu percebo que vocês deixam de fazer o que tem que ser feito no digital, na vida de vocês como um todo, porque vocês têm muito medo. Medo do que os outros vão pensar, medo de, ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Medo de ter um hater que vai encher muito seu saco lá no Instagram, medo do que seu marido pense e aí você não chega para conversar com ele, medo de muitas coisas que podem acontecer. E esse medo acaba travando vocês de usar o digital para compartilhar a filosofia de vida de vocês, o que vocês acreditam, um conhecimento que pode transformar a vida de várias famílias. E, obviamente, ainda te mantém nessa situação que muitas vezes te incomoda e te acomoda. Você percebe que seu marido está ali se esforçando para dar o melhor para a família de vocês, mas é realmente difícil. Às vezes ele trabalha CLT, o salário é limitado e aí não tem da onde tirar uma renda extra. O digital seria uma ótima opção para a família de vocês. Ou até você ainda está na CLT, você ainda está no serviço público, você ainda trabalha fora de casa e percebe que os seus filhos estão sendo educados porque não tem jeito, eles passam mais tempo na escola, com a babá, com a creche, enfim, do que com você. Então, estão sendo educados por essas pessoas, pelas avós, muitas vezes, e isso te incomoda, você queria estar mais presente em casa, mas você ainda não sabe como largar o seu trabalho, você tem medo de não conseguir arcar com as despesas financeiras, enfim, são muitos medos na nossa cabeça. Então, eu resolvi trazer esse vídeo como uma forma da gente aprender a trabalhar com o medo. Entender de fato o que é essa palavrinha tão pequenininha, né, MEDO, que tem tantas nuances, tantas camadas que nos levam a paralisar e não realmente vencer ali essas dificuldades do caminho, não vencer as nossas dificuldades emocionais. Pelo contrário, a gente só vai aumentando os problemas ao invés de executar o que seria a solução. E para falar sobre medo, eu gosto de trazer uma visão bem completa. Porque tudo que a gente é, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente é parte de um todo. Que todo, Mari? O todo você, a sua pessoinha aí. Você. Então você é corpo, alma e espírito. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Somos corpo, alma e espírito. Se você não entende, não acredita, eu vou dar um exemplo muito claro, que foi quando eu de fato entendi que somos corpo, alma e espírito. Eu estava em 2021, 22, eu estava com meu avô na UTI. E ele mora em outra cidade, eu fui visitá-lo, ajudar minha avó e minha tia que estavam lá dando conta desse processo bem complicado na vida dele. E eu cheguei, ele já não estava mais consciente. Ele estava dopado, entubado e tudo mais na UTI. E eu fui visitar ele, acredito que uns 4, 5 dias. Ia lá, visitava, ele já estava bem inchado por conta dos remédios, ele estava, obviamente, inconsciente, então a gente não conversava, mas eu rezava bastante com ele ali e tudo mais. Quando deu quinta-feira, eu lembro que era quinta porque eu rezei muito no velório dele. Na verdade, quando deu quarta-feira, porque daí quinta-feira foi o velório. Quando deu quarta-feira, teve uma ocorrência na UTI e a gente foi chamada, o meu avô tinha morrido. Quando ele tinha acabado de morrer ali, naquele minuto, no horário da visita da UTI. E quando a gente foi chamada, o médico chegou pra mim e perguntou: você quer ver ele? Eu tava com a minha tia, né? Minha tia foi, nem precisaram perguntar nada pra ela, ela já foi ver ele. E eu pensei e falei assim: vou enfrentar esse medo. Eu sou uma pessoa que tem muito medo de tudo relacionado, tinha muito medo de tudo relacionado à morte, a procedimentos médicos, sabe? Eu ia tirar sangue e eu desmaiava, era uma certeza na minha vida. Ia tirar sangue e desmaiava.
Fui tirar os pontos do siso, desmaiei. Então eu sempre desmaiava. Qualquer cortinho de faca desmaiava, isso desde muito nova. Então eu tinha muito medo dessas coisas médicas, esse mundo médico aí, vamos chamar assim. E aí eu falei assim, ai, vamos lá, vamos enfrentar isso aqui, né? Porque medo a gente resolve enfrentando. E aí eu falei, não, eu quero ver. E quando eu olhei para o meu avô naquele dia, eu tive a certeza ali que nós somos corpo, alma e espírito. Porque nos outros dias, por mais que ele estivesse inconsciente, ele estava ali. Ele claramente estava ali. O corpo dele tinha uma alma, tinha um espírito. Naquele dia, eu bati o olho nele e falei assim, meu avô não tá mais aí. É só um corpo, é claramente oco. Então, não sei se você já teve essa oportunidade, vamos dizer assim, essa experiência de ver uma pessoa morta, mas quando você vê, você percebe. É corpo, alma e espírito. E quando a gente olha para esse cada parte desse nosso todo, desse você, a gente consegue trabalhar o nosso medo melhor. Vamos entender? Vamos começar pelo corpo. Primeiro, o corpo. A gente precisa ter a certeza de que o medo ele é irracional. Por que irracional? Ele surge de uma emoção, de um sentimento. Mas ele é irracional porque a verdade é que você não sabe o quanto você aguenta. Por exemplo, o meu medo de tirar sangue, de desmaiar com qualquer cortinho, ele é completamente irracional. Eu tinha medo do quê ali? De morrer? Isso é a única certeza da nossa vida, a gente vai morrer. Eu tinha medo de espirrar sangue, eu tinha esse trauma, não sei. Eu tinha medo de espirrar sangue, eu tinha medo de passar mal. Do que de fato eu tinha medo? E existindo a possibilidade de tudo isso que eu falei acontecer, porque existe, né? Eu não sabia o quanto eu aguentaria, como eu reagiria caso eu morresse. No caso, morrer acabou, né? Caso esguichasse sangue quando eu estivesse tirando sangue, eu não sei como eu reagiria, o quanto eu aguentaria. Então a gente precisa partir do princípio de que o medo ele é irracional. Você não sabe o quanto você aguenta. Você não sabe o quanto você aguenta em número de filhos. Você não sabe o quanto você realmente não dá conta. Será que você não dá conta? Você não sabe o quanto você aguenta em relação a alguém vir e falar um comentário besta sobre você no Instagram. Você não sabe o quanto você aguenta em relação ao medo de falar com a câmera. Você não sabe, você nunca enfrentou, você nunca viveu. Então a gente parte do princípio de que o medo é irracional. Olhando para o corpo. No corpo, isso é muito claro, porque a gente pode fazer um paralelo, que é um paralelo, mas é a vivência de fato, com a academia. A sua força, ela pode ser testada no corpo. Então, quando você tá lá na academia, é visível, é sentível, é ali muito latente dentro de você. Eu vou fazer esse exercício até a falha. Aí você vai 1, 2, 3, com um peso ali que você acha que você aguenta, né? 4, 5, 6. Aí de repente o 7 foi difícil, o 8 foi mais difícil ainda, o 9 foi difícil, o 10 simplesmente não saiu. É a força visível acontecendo ali, é o que a gente chama de ir até a falha. É até falhar, até o último minuto. No corpo, isso é muito visível e a gente precisa aprender a desafiar o nosso corpo. Vou contar uma história pra vocês, mas assim, ó, abafa o caso, tá? Fiz uma coisa muito errada. Então abafa o caso aí e não conta pra ninguém. Eu tava esses dias, faz um tempinho, correndo lá embaixo. Lá embaixo aqui no prédio tem uma academia, né? E eu tava lá correndo, né? Correndo na academia. Aí eu tava lá, falei, gente, não aguento mais correr nessa esteira. Não aguento mais correr nessa esteira, não aguento mais correr nessa esteira, não aguento mais correr nessa esteira. Parei a esteira. Aí saí da esteira, beleza, e fui pegar a chave pra abrir a minha casa, essa casa aqui. Eu simplesmente não encontrei a chave. E a minha filha estava dormindo, eu fico olhando ela pela câmera, eu acho isso errado, assim, não é a melhor das opções. Mas para que eu pudesse fazer exercício físico naquele dia, ela ficou dormindo sozinha aqui em casa, eu estava o tempo inteiro, 100% do tempo, olhando ela na câmera. Então eu estava acompanhando ela. O problema é que eu fechei a casa e simplesmente não encontrava a chave. Na hora eu pensei assim, nossa, antes de sair de casa, eu fui jogar o lixo na lixeira. Então eu joguei a chave junto com o lixo.
bateu um desespero, né? Porque a chave poderia não estar mais lá. Ou eu poderia demorar sei lá quanto tempo para encontrar a chave e minha filha estaria dormindo presa dentro de casa. E aí eu corri enlouquecidamente até a lixeira, que é longe. Da academia até o lugar onde joga lixo aqui no meu prédio é longe. Eu corri desesperadamente, graças a Deus encontrei aquela chave. Graças a Deus. Muito obrigada, meu Deus. Nunca mais me desliguei disso, né, sanguínea que sou. Ou seja, na minha cabeça, enquanto eu estava na esteira, eu pensei assim, não aguento mais correr. Não aguento mais correr, não aguento mais correr. Mas quando eu precisei correr, eu fui lá e corri. Eu não pensei nem um segundo, eu corri com toda a minha força para chegar o mais rápido possível na lixeira e descobrir se a chave estava lá. Ou seja, a gente não sabe até onde a gente aguenta. E no corpo, sentir isso no corpo nos ensina muito. Desafiar o corpo nos ensina muito. Eu gosto de trazer um exemplo também em relação a isso. Quando a gente acorda, a gente tá lá, bafo de onça, remela na cara, cabelo bagunçado, aquele pijama largado. E aí você se olha no espelho e começa. Escova o dente, passa uma maquiagem na cara, arruma seu cabelo, coloca uma roupa melhor, passa um perfuminho, toma um banho, enfim. É uma mudança visível que acontece muito rápido. Então, por isso que é tão importante se arrumar todos os dias. Por isso que a força do corpo, do visível, é tão importante e nos ensina tanto. E é através do corpo que a gente aprende dessa forma mais visível do que na alma e no espírito a não cultuar as nossas fraquezas. Então, às vezes você sente também no corpo o peso de uma preguiça. Ah, é uma preguicinha gostosa. Você sente o peso da preguiça. E se você permanece cultuando essa preguicinha gostosa, você vai ter dificuldade de enfrentar esse medo que está ali na sua alma. O que eu quero dizer é que, olhando para o seu corpo, você pode aprender a vencer o seu medo, porque ele é parte de quem você é, ele é parte do seu todo. Então, faça exercícios de vencer a preguiça do corpo, faça exercícios de estar sempre arrumada, alinhada, faça exercício físico realmente, para se desafiar e aprender a lidar com o seu medo. Aprender que você aguenta sempre um pouquinho mais do que a sua cabeça acha que você aguenta. Feito? Próximo. Alma. O que é a alma? Vamos diferenciar alma e espírito. A alma são os seus relacionamentos externos e o espírito são os seus relacionamentos internos. No espírito, a gente tem o seu relacionamento com Deus, tá? Porque Deus está dentro de você. Na alma, a gente tem o seu relacionamento com as coisas de fora. Então, pessoas, de forma geral, né? Desde o seu companheiro, com quem você vive, com quem você convive mais próximo, a sua família. Então, como também pessoas no seu trabalho, porteiro do seu prédio, pessoas, relacionamentos externos. Relacionamentos também com o ambiente, com a sociedade, com o mundo, com cultura, os livros que você lê, como você trabalha o seu intelecto, tudo isso é a alma sendo trabalhada, sendo alimentada ou não, né? Se você fica muito no celular ao invés de parar e ler um livro que te faria entender o que você pensa, você acaba se tornando uma pessoa que não alimenta a sua alma e ela tá ali completamente perdida e vazia. Então, como é que a gente trabalha a alma de uma forma a aprender a vencer o medo? Focando no lugar certo. Mari, qual que é o lugar certo? Como é que eu faço a minha vida ter sentido? Como é que eu tenho paz realmente? Como é que eu alimento a minha alma? É muito simples, presta atenção. Servindo. Sendo uma mulher útil. Você precisa ser útil dentro da sua família, você precisa ser útil na sua comunidade, você precisa ser útil para as suas alunas, você precisa ser útil no Instagram, você precisa ser útil na sua família anterior, né, mãe e pai, você precisa ser útil dentro da academia, seja útil. Todo momento, preste atenção nas necessidades dos outros antes de prestar atenção na sua necessidade. Mari, eu vou aprender a enfrentar medos através dessa atitude? Sim, você vai, porque o medo é egoísta.
E se você não aprende a servir aos outros, você acaba se tornando cada vez mais egoísta. Você olha só para aquele seu mundinho. Quando você entende que é necessário estar sempre atenta ao que os outros precisam de você, você engole todas as suas necessidades mesquinhas e a sua pequenez e começa a fazer pelo outro, ser útil pelo outro. E aí, esse medo que você sente na sua alma, que te impede de fazer o que tem que ser feito, que te paralisa, ele vai sendo esquecido, ele vai sendo aliviado por você, pela sua própria alma. E você vai postar aquele texto no Instagram, por mais que você tenha medo de causar alguma polêmica, de trazer alguma questão ali que vai chegar um hater e vai falar alguma coisa pra você, por mais que você tenha medo do que a sua vizinha vai falar de você vai postar. Porque você sabe que aquilo vai ajudar outras pessoas, muito mais do que causar algum tipo de problema ali com a sua vizinha, vai ajudar outras pessoas. E você vai ser útil, você vai vencer o medo da forma certa, olhando para a sua alma. E por fim, a gente olha para o nosso espírito, para o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele é muito espelho do nosso relacionamento com a gente mesmo, tanto que é esse relacionamento interior. O que eu quero dizer com isso? Como você ama a Deus, como você se relaciona com Deus, é a forma como você se ama e a forma como você se relaciona com você mesmo. Então, se você não confia em Deus, você não confia em você. Se você não acredita em Deus, você não acredita em você. Se você não ama Deus, você não se ama. Porque você foi criada para amar a Deus. Você foi criada para acreditar e confiar em Deus. Uma vez que você não tem essa relação com o seu Criador, você está completamente perdida com o relacionamento com você mesmo. Com você mesma. E a sua autoimagem é de uma mulher que não tem virtudes, que é preguiçosa, que é procrastinadora, que é fraca, que é sempre cansada, tá sempre cansada, que não é confiável, que começa e para, que é incapaz de fazer o que tem que ser feito, que nunca vai ser bom o suficiente, que, enfim, tantas coisas que você inventa aí a seu respeito. Porque é dessa forma que você se relaciona com Deus. Então, olhando para essa parte do todo, é o que a gente chama de autoimagem. Qual a imagem que você tem de si mesma? A imagem que você tem de si mesma é o espelho do seu relacionamento com Deus. Então, muitas vezes, esse medo de existir, medo da sua voz interior, medo da sua própria consciência, ele poderia ser dissolvido se você aprendesse a trabalhar o seu relacionamento com Deus. Qual que é a parte prática aqui? Rezar, se relacionar. Se você... Minha Bíblia está lá embaixo agora. Se você não abre a sua Bíblia e você não se relaciona com Deus, você não conhece a Deus. Não tem como amar o que não conhece, não tem como confiar em quem você não conhece. Então, o seu relacionamento com você mesma, a sua autoimagem, ela só vai ser melhorada quando você melhorar o seu relacionamento com Deus. Ficou claro? Ficou bem direto ao ponto esse vídeo? Acredito que sim, né? Se você entendeu aonde eu quero chegar, aonde eu quero te levar, me conta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você, se você quer outros vídeos como esse. A gente tem a comunidade de Mãe no Digital, que é uma comunidade em que muitas mães se juntam em um ambiente seguro, um ambiente forte, um ambiente nosso, para que a gente consiga trabalhar todas essas questões de mentalidade, de corpo, alma, espírito e também as questões práticas, teóricas do trabalho no digital, de como fazer um post, de como vender, de como produzir o seu curso, enfim. Todas essas questões estão resolvidas lá na comunidade de Mãe no Digital. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com outras mães, com outras mulheres, com outras pessoas. Esse vídeo acabou ficando bem geral para todo mundo de como enfrentar o medo. Um beijão e até o próximo.